Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã de sábado aqui, 5 de novembro, já agradecendo a Deus por tudo, pois até aqui Ele tem me sustentado e eu sou grata a Ele por tudo. Desejando a todos quando já estão me ouvindo um dia abençoado, com a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Nessa manhã nós vamos falar, irmãos, de um homem que buscava a se santificar, estava se separando todos os dias, continuamente. Este nosso irmão, que é um exemplo para todos nós, se separava para orar. Sabe quantas vezes ele orava, irmãos? 3 vezes ao dia. Todos já sabem quem é, né? Daniel se separava, irmãos, tinha uma vida consagrada verdadeiramente ao Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia, exemplo para todos nós, irmãos. Nós não devemos nos cansar de estar na presença de Deus. Nós não devemos de forma nenhuma sair da presença de Deus. Essa é uma realidade, amém? Porque é com Deus na frente que nós vamos vencer. Então, quando chega o dia mau, ele está ali, parece que nada está acontecendo. Daniel continua orando, Daniel continua confiando, Daniel continua na presença de Deus, porque verdadeiramente Daniel sabe de quem é a vida dele. Então isso, irmãos, é lição para nós. Daniel foi constituído príncipe ali entre outros demais, e ali trouxe uma inveja, de alguma forma despertar o raiva em Daniel, ódio em Daniel, por Daniel não fazer as mesmas coisas que eles faziam, logicamente, porque Daniel era o verdadeiro cristão, era diferente, era diferenciado em todos os sentidos, irmãos. E isso para alguns traz raiva, traz inveja, traz ódio. E eles projetaram prejudicar Daniel de alguma forma, viram que não achava nem vício nem culpa. Eles agora procuram achar na lei do seu Deus, que é o nosso próprio Deus, irmãos. Então, por espaço de 30 dias, eles declaram ali, eles criam um decreto para que, por espaço de 30 dias, ninguém orasse a outro Deus a não ser o deles, e alguma petição somente ao rei. E o que acontece, irmãos? Daniel, ele não cumpre, logicamente, ele não pode cumprir de forma nenhuma. Nós não podemos cumprir a decreto de homens, ferindo os princípios da palavra de Deus. Não podemos de forma nenhuma, irmãos, obedecer a princípios de homem, quebrar os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar, irmãos, de estar na presença do nosso Deus, clamando, buscando a nos santificar. Então Daniel continua firme, orando, e veja o que vai acontecer. Eu estou resumindo por questão de tempo, amém, irmãos? Daniel 6, mas você pode ler todo o contexto, você vai acompanhar que coisa tremenda que Deus faz na vida de Daniel. Muitos já sabem o que acontece com Daniel. Por Daniel agir por fidelidade, Deus age por ele também. Logicamente, nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele faz como Ele quer, Ele age da forma como Ele quer. Amém? Não nos cabe a nós querer entender, porque alguns Deus poupa, outros Deus permite que o mal aconteça. Não podemos entender, nem devemos querer entender os mistérios de Deus. Amém? Simplesmente obedecer e ponto final. Foi o que Daniel fez. Daniel continua firme, irmãos. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, irmãos, tinha esse costume continuamente, todos os dias, e todos sabiam disso, irmãos. Olha a perversidade da pessoa sem a graça de Deus. Ela é capaz de tudo para prejudicar alguém. Por isso que eu sempre digo, irmãos, uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ela de forma nenhuma ela vai prejudicar a outra, porque nela habita o Espírito Santo. Não tem como ela querer desejar o mal de alguém se ela tem o verdadeiro amor de Deus. E esses
que fizeram esse decreto, irmãos, que armaram essa cilada, eles não tinham de forma nenhuma, porque onde tem inveja, irmãos, Deus não está presente. Onde tem maquinação do mal, Deus não está presente. E observe, irmãos, que ele tenta prejudicar Daniel de todos os jeitos, de toda forma, quando eles veem que não acham. Aí eles criou esse decreto para que ninguém orasse. Por quê? Porque ele sabia que Daniel era servo fiel, que orava, que agradava ao Senhor, que estava se humilhando, pois a melhor posição, se você pode, é estar de joelhos, se humilhando na presença de Deus. E Daniel se colocava de joelhos, estava orando, agradecendo, dando graças. Olha, irmãos, dá graças a Deus, dá graças a Deus, dá glória a Deus, dá aleluia. Quando tudo vai bem, é fácil. Todos dão, irmãos. Agora eu quero ver no aperto. É na hora da adversidade. E aqui Daniel estava na adversidade. Ele sabia muito bem que esse decreto não era nada bom. E ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele, que não era coisas boas. Ele já tinha entendimento disso. E ele vai orar. E ele vai agradecer. E ele sabe verdadeiramente quem ele serve. Então o cristão, irmãos, ele tem que ter isso no coração, independentemente do que vai me acontecer. Sei quem está comigo. Eu sei quem verdadeiramente está à frente da minha vida. O rei, irmão, se entristece muito a ponto que vai orar e vai jejuar. Você pode acompanhar e ver. O rei se entristece e vai orar e ele profetiza que o Deus dele, pelo qual ele serve continuamente, ele vai livrar. E verdadeiramente Deus livra, irmãos. E verdadeiramente Deus age de maneira tremenda e sobrenatural na vida do nosso irmão Daniel. E quando o rei chega lá, irmãos, procurando saber de Daniel, Daniel declara para o rei, irmãos, o que é que Daniel declara para o rei? E pela manhã cedo, Daniel 6, irmãos, do 19. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á acaso que o teu Deus, que tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha, irmãos, como é bom você agir com fidelidade, como é bom você agir com inocência. O Deus que nós servimos, irmãos, ele sabe verdadeiramente se verdadeiramente somos inocentes em alguma questão, ou se estamos agindo de má fé, estamos agindo, irmãos, com coração maligno, perverso, contrário aos ensinos dele. Deus, ele sabe verdadeiramente quem serve a ele com fidelidade ou não. Então cabe a ele julgar. E ele não viu nenhuma maldade em Daniel. Ele não viu de forma nenhuma nenhum delito em Daniel, nem com o próprio Deus, nem também com o seu rei. Ele estava agindo com verdade em todo o tempo. Não havia vício em Daniel, não havia culpa, a Bíblia diz. Em Daniel 4, no 4, a Bíblia vai falar que não tinha vício nem culpa nele. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Então isso, irmão, faz uma diferença nas nossas vidas. Por mais que somos falhos, por mais, irmãos, que somos imperfeitos, mas devemos estar clamando a Deus, pedindo a graça de Deus em todo o tempo. Lição tremenda, irmãos. Daniel orava 3 vezes. Daniel não para de orar por conta do decreto. Daniel continua firme, ainda que na mente dele tenha passado: se eu morrer, mas sei para onde vou. Se os leões
me atacarem, já sei para onde vai minha alma. Então é essa fé que o cristão deve ter, irmão. Se Deus livrar, amém. Mas se Deus não me livrar, amém. Vou continuar orando, vou continuar buscando a Deus, vou continuar pregando, vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. E Deus continua, irmãos, abençoando todos os dias, continuamente, porque continuamente você busca, continuamente a graça dele é sobre você, continuamente você ora, continuamente o poder dele é sobre você, continuamente você teme, continuamente a manifestação de Deus é sobre a tua vida. Precisamos ter esse temor, irmãos, precisamos ter reverência com a palavra do nosso Deus. E o que acontece, irmãos, triste, lamentável, esses homens que praticaram esse mal contra Daniel. Observa no 24, irmãos, a lei da semeadura aqui. Todos aqueles irmãos que felizmente semeiam mal, cedo ou tarde ele vem. E olha o que acontece, irmãos. Daniel 6, com Daniel não tem nada, irmãos, Daniel sai ileso. Sabe, Deus poupa a vida dele ali. Mas olha o que acontece com aqueles que acusam, irmãos, uma pessoa inocente, uma pessoa que está na presença de Deus sem maldade no seu coração, mas está ali clamando a Deus em todo o tempo. Olha o que acontece, irmãos, que fazem um mal contra este homem de Deus. Daniel 6, no 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado no fundo da cova, quando os leões apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha que triste, irmãos. Eles, todos aqueles que acusaram Daniel, sem Daniel dever ter culpa nenhuma, sem Daniel ter feito nada de errado. Então Deus ele aqui puniu, irmãos, que foi a mão de Deus. E felizmente, irmãos, Deus ele agiu fazendo juízo. Aqui não deu chance para esses homens se arrependerem, não. Então, por isso eu falo para mim, falo para você, cuidado com o que você semeia na vida de alguém. Porque esse mesmo Deus de Daniel, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eles aqui, irmãos, foram mortos por os leões. Então a mesma cova que eles desejaram ver a morte de Daniel, que morreram foram ele e seus familiares. Que triste, né, irmãos? Então a lei da semeadura, ela é real. Todos aqueles que armaram, irmão, nós podemos contemplar pela Bíblia, pela palavra. Não é o homem que quer, não, logicamente. Aqui foi juízo de Deus na vida desses homens. Temos muitos exemplos de pessoas que se levantaram e que padeceram, irmãos. A Bíblia conta. Logicamente que nós não vamos pedir, porque senão nós estamos também, irmãos, trazendo um mal para nós mesmos. Porque aquilo que você quer de ruim para o outro, venha para você. Então, qual escolha, irmãos? O que nós devemos fazer é sempre orar. Daniel que estava orando para que Deus livrasse ele. Daniel era fiel ao Senhor, irmãos. Daniel era fiel ao Senhor. Em todo o tempo, Daniel era um homem sincero e reto perante ao seu Deus e perante ao seu rei. E Deus abençoou grandemente dando o livramento. Então, irmãos, não cabe a nós querer fazer justiça, desejar o mal para ninguém. É o próprio Deus que lá de cima vê a intenção de cada um e cada um ele retribui conforme você desejou para alguém. Então o correto é não deseje não, meu irmão. Que eu nunca venha desejar o mal do meu próximo, mas que naquilo que eu posso que eu venha ajudar. Essa é a lição para nós, irmãos. Nós venhamos ajudar uns aos outros, estar orando. A lição para nós nesta manhã é que nós venhamos orar. Ora para quem tem te perseguido, ora para aquele que tem te caluniado, ora para que ele tenha tempo de se arrepender, para que o pior não venha acontecer com ele. Tá bom, irmãos? Então é essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que nós venhamos ter compaixão, para que essas pessoas que estão fazendo mal contra alguém ou contra cada um de nós, elas possam ter chance de se arrepender, para que o pior não venha acontecer com elas, como aconteceu aqui com estes homens que acusaram Daniel, sem ele ter culpa nenhuma, sem ele ter maldade nenhuma
no seu coração. Amém, irmãos? Que Deus nos agracie com este poder sobre as nossas vidas, que nós venhamos ter amor uns pelos outros, e não raiva, e não inveja, e não ódio, porque isso são frutos da carne e destrói o ser humano, e destrói a outros também, ele destrói o mal por si próprio, se destrói. Então a própria pessoa que carrega isso, ela se destrói por si próprio, se ela não se arrepender enquanto há tempo. Amém? Então essa é a nossa oração. Vamos orar, irmãos, para que Deus abençoe, que Deus mude, que Deus transforme todos que estão neste caminho da perversidade. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças e graças nós te damos neste momento. Obrigada, meu Deus, por os teus ensinamentos. Obrigada, meu Deus, por o Senhor nos amar e nos impulsionarmos a estar falando de ti, a estar orando uns pelos outros. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Põe temor, põe reverência, põe amor, Pai, uns para com os outros, para que o teu poder venha ser manifestado, porque onde tem amor, o Senhor está presente. Onde há ódio, onde há rancor, onde há inveja, o Senhor não está presente. E eu te peço nesta manhã, Pai, nos cobre com a tua graça, derramando os frutos do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Ser conosco, Pai. Deus, coloca essa nação em tuas mãos, que o Senhor possa fazer conforme o teu querer, sobre as famílias também, sobre todos os pedidos de oração que foram entregues nos grupos, no meu privado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada um em sua área. Eu te peço agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glória a Deus, até outra oportunidade, se Deus assim me permitir. Fiquem todos com Deus, glorificando e exaltando a Ele, pois Ele merece.